E o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, vai apresentar uma representação contra o deputado Marcel Van Hatten, que o chamou de prevaricador numa audiência na Câmara dos Deputados na última terça-feira. Ele vai pedir que a entidade apure se o parlamentar cometeu crime contra a sua honra. E a gente relembra aqui o episódio. Só quero lembrar que eu não fui preso e o presidente, isso é crime contra a honra, está aqui, estamos diante de um prevaricador que é o diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigado. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo. Deputado Marcel Van Hatten já está sendo indiciado pela Polícia Federal. Agora, essa notícia de que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deve apresentar aí uma representação contra o deputado diante desse caso que nós vimos, essa comissão, essa audiência na última terça-feira na Câmara dos Deputados. Muito boa noite. Boa noite, Paula, querida Ana. Boa noite, Piotto, Rodrigo. Boa noite você que nos acompanha. Paula, eu confesso que não me espantei com a notícia. Vi em primeira mão na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo. Foi ela que divulgou. Isso também já diz muita coisa sobre os caminhos da informação. Olha, o Marcel Van Hatten foi corajoso e defendeu o parlamento. Nós dissemos isso aqui à exaustão ao longo da semana. Fez um gesto e citamos a exemplo de 1968, o que havia acontecido quando o parlamento defendeu a sua existência. Nós estamos diante de um movimento muito parecido, só que dessa vez a repressão, a sanha autoritária pela censura, ela não parte dos militares. Ela parte de uma junta formada pelo Supremo Tribunal Federal com o uso da força policial da Polícia Federal do governo Lula da Silva. É isso o que nós estamos assistindo, uma perseguição política e ao fim dessa perseguição, é o parlamento o alvo. Marcel Van Hatten hoje é só o primeiro nome, o caminho. Eu me lembro, e aqui estou citando, por exemplo, o deputado Márcio Moreira Alves, em 1968, quando o regime militar pediu licença para caçá-lo. E a Câmara o defendeu com 216 votos naquele 12 de dezembro de 1968. No dia seguinte, o general Arthur Costa e Silva decretou o ato institucional número 5 e esqueçam o Congresso a partir daí. É mais ou menos a mesma coisa, porque naquela época o discurso foi muito parecido com esse que o Marcel Van Hatten fez agora. E ele sequer pode ser rotulado como um bolsonarista, alvo da perseguição de todos esses inquéritos infindáveis, tentaculares, que se comunicam de forma sigilosa, sem direito à ampla defesa. Não. Marcel Van Hatten disse a mesma coisa do que um deputado disse em 1968, antes do parlamento ser fechado, portas cerradas a partir dali. Ele disse, esqueçam os homens, né? Nós vamos passar. Agora, a decisão que esta casa tomará para permanecer de pé e defender as suas prerrogativas constitucionais, nesse caso, a Carta de 1988, em seu artigo 53, claríssimo sobre o que é a inviolabilidade do mandato parlamentar, para mim, esse gesto é o gesto inicial, primeiro, de uma futura censura contra o parlamento. Esqueçam o Congresso Nacional se ele se ajoelhar dessa vez. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Ana, quero te ouvir também como é que você avalia a postura do deputado Marcel Van Hatten, que não está recuando, não está se acovardando. Lembrando que ele, inclusive, desafiou o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, falou, se eu estiver cometendo um crime contra a honra, me prenda. Isso que ele já está respondendo ao indiciamento da Polícia Federal. Foi chamado, inclusive, para depor. Disse que não iria e realmente não foi. E agora ele não está recuando. É uma postura bastante firme na defesa da democracia, da liberdade do parlamento. É a premissa aristotélica, né, Paula, que antes de qualquer virtude, a coragem tem que ser a primeira delas, que sem coragem nenhuma virtude ela atinge o seu potencial. Boa noite, Paula, Piotto, Silvio, querido Constantino no telão com a gente, e boa noite à nossa querida audiência. Olha, Paula, essa postura de coragem... o Constantino está aqui também, pode depois mencionar sobre isso. O que nós vimos nos Estados Unidos nessa última eleição foi um processo exatamente dessa coragem sendo colocada para o povo americano, do uso das instituições, do judiciário americano como arma política contra um lado. Eu não digo nem contra Donald Trump apenas, mas contra um lado do espectro político ideológico.
E o que eu ligo Donald Trump a Marcel Van Hatten é exatamente essa postura de não se ajoelhar em momento algum, de colocar seu próprio caminho em risco, mas expondo as vísceras de um sistema corrupto, de um sistema que persegue seus oponentes políticos, que fabrica provas fraudulentas para encarcerar os seus dissidentes e os seus opositores. E essa postura do Marcel, ela deveria ser copiada por todos aqueles que dizem fazer oposição ao novo regime. Dito isso, Paula, fica mais um questionamento que eu até coloquei no meu artigo que vai na edição para a edição da Revista Oeste amanhã, que é a ligação entre Marcel Van Hatten como parlamentar do Brasil com o parlamento americano. Por que, de repente, uma perseguição tão agressiva assim? Porque Marcel Van Hatten, ele é a principal fonte para o parlamento americano, para o Congresso americano, sobre o que de fato está acontecendo, essa podridão que está acontecendo nas nossas instituições, inclusive no nosso parlamento, a mordaça que está sendo imposta a parlamentares, a congressistas, senadores, deputados. Então, essa perseguição, ela também pode ter aí um efeito Donald Trump, lembrando que nós ainda temos muitas perguntas para um dos principais objetos dessa perseguição ao Marcel Van Hatten, que é o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor. Essas perguntas eu também coloco no meu artigo. Deixa eu passar para o Consta, você também consegue traçar esse paralelo, Consta, entre o que está acontecendo com o deputado Marcel Van Hatten no Brasil, o que aconteceu com Donald Trump. Como é que você vê essas similaridades? Eu acompanho a relatora Ana Paula Henkel, né? Eu acho que tem ligação sim. Bom, independentemente do que está acontecendo nos Estados Unidos, e o Marcel Van Hatten tem nutrido bastante os congressistas aqui de material sobre o Brasil, isso está incomodando, eu acho que ele já seria também alvo, né? Porque ele é um dos que mais sobe o tom de voz para defender as liberdades, mesmo não sendo um bolsonarista, ele colocou um alvo na testa por conta disso, né? O sistema, digamos assim, não precisa perseguir, nem consegue, não dá conta de perseguir 50, 60 parlamentares. Mas pegando um ou dois como bodes expiatórios, ele dá o recado. Por isso é que eu acho tão importante que a coragem do deputado Marcel Van Hatten se espalhe, né? Ela tem que ser contagiante nessa hora, porque se vários começarem a agir dessa maneira, traçando uma linha divisória e falando isso eu não aceito, daqui eu não passo, né? Vem me prender, mas eu não vou sucumbir a uma pressão ilegítima dessas, eu estou seguindo a Constituição e vocês não, que me prendam então para escancarar essa ditadura de uma vez. Se 30 parlamentares fizerem isso, eles vão fazer o quê? Vão sair prendendo 30? Vai ser pior do que a Venezuela e Cuba somados? Então é preciso que outros parlamentares se inspirem em Marcel Van Hatten e não joguem esse jogo de achar que algum tipo de diálogo com o centrão fisiológico, algum aceno para figuras como Alcolumbre, ou Arthur Lira, ou agora Hugo Mota, isso vai, de alguma forma, impedir a catástrofe da nossa democracia no Brasil. Não vai. Eles estão pisando no acelerador por conta da pressão que vai começar a vir dos Estados Unidos a partir do dia 20 de janeiro agora, e o Marcel Van Hatten está sendo perseguido exatamente por isso. Então, que outros tomem coragem de fazer exatamente como ele.